O rosário não é apenas um colar de contas que você passa entre os dedos durante a oração. É uma arma espiritual poderosa que pode alterar o destino eterno de uma alma no momento mais crítico de sua existência. E Padre Pio viu isso com seus próprios olhos. Ele testemunhou o que acontece no mundo espiritual quando você reza o rosário por alguém que está morrendo. E o que ele revelou vai transformar completamente a maneira como você compreende o poder dessa oração. Porque a maioria dos católicos não faz ideia do alcance real dessa prática milenar. Padre Pio não era um santo comum. Ele não apenas ensinava sobre o mundo espiritual, ele o experimentava de maneira direta e visceral. Ele carregava os estigmas de Cristo, sofria ataques de demônios que deixavam marcas físicas em seu corpo e tinha a capacidade de ver além do véu que separa o mundo material do espiritual. Quando Padre Pio falava sobre oração, ele não estava repetindo teoria teológica. Ele estava compartilhando o que testemunhava diariamente em sua comunicação contínua com o divino. Existem registros documentados de como Padre Pio podia perceber a presença de anjos da guarda ao redor das pessoas. Ele conversava com eles, ele os via fisicamente. E mais do que isso, ele podia perceber quando almas necessitavam de intercessão urgente. Havia momentos em que, no meio da missa, ele simplesmente parava. Seus olhos se fixavam em algum ponto invisível para os outros, e lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Depois, ele revelava que havia visto uma alma em grande perigo. Uma alma que precisava desesperadamente de orações naquele exato momento. Essa sensibilidade ao mundo espiritual fazia de Padre Pio uma testemunha única do poder da oração. E quando se tratava do rosário especificamente, ele não tinha dúvidas. O rosário é a arma, ele dizia repetidamente, não uma arma figurativa, mas uma arma real contra as forças das trevas que tentam arrancar almas do caminho da salvação, especialmente no momento da morte. Agora, o que Padre Pio viu acontecer quando alguém reza o rosário por um moribundo é algo que vai além da compreensão racional. Ele descreveu que cada Ave Maria pronunciada com fé cria uma onda de graça divina que atinge diretamente a alma que está prestes a deixar este mundo. Imagine isso por um momento. Não estamos falando de uma sensação reconfortante ou de um pensamento positivo. Estamos falando de uma intervenção espiritual real e mensurável no plano sobrenatural. Padre Pio explicava que no momento da morte existe uma batalha invisível pelo destino da alma. É o momento de maior vulnerabilidade espiritual que um ser humano pode experimentar. Todas as forças do mal se concentram naquele instante para tentar levar a alma à perdição. E é exatamente nesse momento que o rosário se torna uma proteção divina absolutamente vital. Ele viu como as contas do rosário, quando rezadas com intenção específica por um moribundo, criam literalmente uma barreira de luz ao redor da alma. Cada Hail Mary é como um raio de graça que perfura a escuridão espiritual. E Nossa Senhora, a quem invocamos repetidamente através dessas orações, manifesta sua presença maternal de forma poderosa. Padre Pio testemunhou isso não uma, mas centenas de vezes ao longo de sua vida. Existe um caso específico que ilustra perfeitamente essa realidade espiritual. Um homem estava morrendo em um hospital completamente inconsciente. Sua família estava desesperada porque ele havia vivido uma vida afastada da fé, cheio de amargura e rejeição às coisas de Deus. Do ponto de vista humano, parecia que aquela alma estava perdida. Mas uma sobrinha desse homem, que tinha devoção a Padre Pio, começou a rezar o rosário intensamente por seu tio. Ela rezou não apenas um, mas vários rosários consecutivos durante as últimas horas de vida dele. O que aconteceu depois foi testemunhado pelos médicos e enfermeiras presentes. Aquele homem, que estava completamente inconsciente e os médicos diziam que não voltaria mais a ter consciência, de repente abriu os olhos. Seu rosto, que estava contorcido em sofrimento, relaxou completamente.
Ele olhou para o crucifixo que alguém havia colocado ao lado de sua cama, levantou a mão com dificuldade e fez o sinal da cruz. Depois, com uma voz fraca, mas clara, ele disse: "Perdoe-me, Senhor", e expirou em paz. Quando a família contou isso a Padre Pio mais tarde, ele simplesmente assentiu e disse: "Os rosários dela quebraram as correntes que prendiam aquela alma. Nossa Senhora esteve lá no momento final." Isso é o que muito poucos católicos compreendem sobre o rosário. Não é apenas uma devoção pessoal reconfortante. É uma ferramenta de resgate espiritual. Quando você reza o rosário por alguém que está morrendo, você não está apenas enviando bons pensamentos ou energia positiva. Você está invocando o poder intercessor de Nossa Senhora para lutar pela salvação daquela alma no momento mais crucial de sua existência. Padre Pio enfatizava que o rosário abre literalmente as portas da misericórdia divina. Ele dizia que Jesus não pode negar nada à sua mãe, e quando rezamos o rosário, estamos essencialmente colocando Nossa Senhora entre a alma necessitada e a justiça divina. Estamos pedindo a ela que interceda, que cubra aquela alma com seu manto maternal, que apresente ao Filho os méritos infinitos de sua paixão que meditamos nos mistérios do rosário. E tem mais. Padre Pio revelou que o rosário não apenas ajuda a alma no momento da morte, mas também tem poder sobre o destino dela após a morte. Muitas almas vão para o purgatório, aquele estado de purificação necessária antes de poder entrar na presença de Deus. E o rosário rezado por essas almas tem o poder de aliviar seus sofrimentos e acelerar sua purificação. Padre Pio costumava dizer que quando rezamos o rosário por uma alma do purgatório, é como se jogássemos água sobre as chamas que a purificam. Cada Ave Maria diminui o tempo e a intensidade daquele sofrimento. Mas por que o rosário especificamente tem esse poder? Padre Pio explicava que é porque o rosário é essencialmente a meditação contínua sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Cada mistério que contemplamos nos conecta diretamente com os méritos infinitos da redenção. Quando rezamos o rosário por um moribundo, estamos aplicando esses méritos àquela alma específica. É como se estivéssemos levando o próprio Cristo até a cama daquela pessoa através de Nossa Senhora. E aqui está algo que vai chocar você. Padre Pio dizia que um rosário rezado com fé e intenção por um moribundo tem mais poder espiritual do que 1000 orações casuais. Porque no rosário você não está apenas falando com Deus, você está entrando em comunhão com os mistérios centrais da fé. Você está unindo sua voz à voz de todos os santos e anjos que intercedem continuamente. Você está ativando séculos de graças acumuladas por essa devoção mariana. Isso significa que quando você pega seu rosário e começa a rezá-lo por alguém que está enfrentando a morte, você não está sozinho nessa oração. Você está se juntando a um exército celestial de intercessores. E Padre Pio via isso. Ele testemunhava como, ao redor de alguém rezando o rosário sinceramente, anjos começavam a se manifestar. A presença de Nossa Senhora se tornava palpável no ambiente espiritual. Agora, você precisa entender a urgência disso. Pessoas estão morrendo neste exato momento. Talvez alguém que você conhece, talvez um familiar distante, talvez até um desconhecido, cujo nome você escutou nas notícias. E muitas dessas almas estão enfrentando o momento final, sem a proteção espiritual adequada. Elas estão vulneráveis, elas estão sob ataque. E o rosário que você pode rezar hoje, agora mesmo, pode ser a diferença entre a salvação e a perdição eterna delas. Padre Pio não falava dessas coisas para assustar as pessoas. Ele falava porque sabia, por experiência direta, que é a realidade espiritual. E ele queria que todos os católicos compreendessem o poder que têm em suas mãos. Literalmente em suas mãos, quando pegam o rosário. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Existe uma diferença enorme entre rezar o rosário de forma mecânica, apenas passando as contas e murmurando as palavras, e rezar o rosário da maneira que Padre Pio ensinava. Um rosário rezado mecanicamente tem algum valor, sim.
Mas um rosário rezado, com os elementos específicos que Padre Pio enfatizava, se torna uma arma espiritual de poder transformador absoluto. E é exatamente isso que você precisa aprender. Porque agora que você entende o que acontece espiritualmente quando você reza o rosário por um moribundo, agora que você sabe que Padre Pio testemunhou pessoalmente esse poder em ação centenas de vezes, você precisa saber como fazê-lo da maneira certa. Como transformar seu rosário de uma devoção comum em um canal poderoso de intervenção divina. Existe uma forma específica de rezar. Existem elementos que você precisa incluir, intenções que precisa formar e uma postura interior que precisa cultivar. Padre Pio era muito claro sobre isso. Ele não apenas dizia reze o rosário, ele explicava exatamente como rezar para que a oração tivesse o máximo de eficácia espiritual. E aqui está a parte mais importante. Você não precisa ser um místico como Padre Pio para acessar esse poder. Você não precisa ter visões ou estigmas ou dons sobrenaturais. O que você precisa é compreender os princípios que ele ensinou e aplicá-los com fé sincera. Porque o poder não vem de você. O poder vem de Deus, canalizado através de Nossa Senhora, ativado por sua fé e intenção ao rezar o rosário da maneira correta. Pense nisso por um momento. Você tem nas suas mãos a capacidade de mudar destinos eternos. Você pode ser o instrumento que Deus usa para resgatar uma alma no momento mais crítico. Você pode ser a razão pela qual alguém tem uma última chance de arrependimento, uma abertura final para a graça, uma proteção contra as forças que querem destruir aquela pessoa eternamente. Isso não é exagero. Isso não é fanatismo religioso. Isso é o testemunho direto de um dos maiores santos do século XX, alguém que viveu com um pé neste mundo e outro no mundo espiritual. Alguém que viu com clareza absoluta o que a maioria de nós só consegue imaginar vagamente. Então, agora que você sabe o que está em jogo, agora que você compreende a realidade espiritual por trás dessa prática, você está pronto para o próximo passo. Porque conhecer o poder do rosário não é suficiente. Você precisa saber como liberar esse poder de forma plena e eficaz. Na próxima parte, vou revelar os 5 elementos específicos que Padre Pio enfatizava e que transformam a oração comum do rosário em um canal poderoso de intervenção divina. O primeiro elemento sozinho vai revolucionar completamente sua vida de oração. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai equipá-lo com uma das armas espirituais mais poderosas que existem. Lembra do que Padre Pio viu? O rosário como um canal de graça divina fluindo diretamente para as almas no momento mais crucial. Agora vou te revelar exatamente como ativar esse poder. Não é sobre rezar mais rosários, é sobre rezar da maneira certa. Padre Pio nos deixou 5 elementos específicos que transformam uma oração comum em uma intercessão mística poderosa. Estes não são conselhos genéricos de um livro de orações. São instruções diretas vindas da compreensão mística de um santo que literalmente viu o mundo espiritual enquanto rezava. Ele sabia exatamente o que funcionava e o que não funcionava. E hoje você vai aprender o método completo. Elemento número 1, foco intencional. Aqui está o que a maioria das pessoas faz errado. Elas rezam pelas almas em geral, rezam pelos moribundos como categoria. Padre Pio era categórico sobre isso. Cada Ave Maria deve carregar uma alma específica. O que isso significa na prática? Você precisa nomear a pessoa explicitamente. Se é seu avô João, você diz mentalmente: este rosário é pela alma do João. Se é uma pessoa desconhecida no hospital, você diz: este rosário é pela alma do paciente no leito 23. Por que isso importa tanto? Porque a intenção dirige a graça divina com precisão. Pense assim: quando você acende uma lanterna, a luz se espalha difusamente. Mas quando você usa um laser, a luz é focada em um único ponto com intensidade concentrada. Sua intenção específica transforma sua oração de lanterna em laser. Padre Pio ensinava:
Deus responde orações vagas com graças vagas. Orações específicas abrem canais específicos de misericórdia. A mecânica espiritual é real. Quando você nomeia a alma, você cria uma ponte direta entre sua oração e aquela pessoa específica no plano espiritual. Como formular a intenção? Antes de começar o rosário, diga em voz alta ou mentalmente: Senhor, ofereço este rosário pela alma de... Que cada mistério, cada Ave Maria, cada glória alcance essa alma com sua graça salvadora. Simples, direto, poderoso. Elemento número 2, meditação mística. Agora vem algo que separa os iniciantes dos místicos. Não basta recitar as palavras. Você precisa visualizar a alma recebendo a graça através de cada mistério. O que Padre Pio viu mudou tudo. Ele descrevia o rosário como contas de luz celestial, alcançando almas nas trevas. Cada Ave Maria que você reza gera uma emanação de luz que viaja pelo plano espiritual até a pessoa. Mas essa luz só atinge plena potência quando você visualiza conscientemente. Aqui está a técnica passo a passo. Enquanto você medita no primeiro mistério, visualize a alma da pessoa envolvida naquela cena do Evangelho. Por exemplo, se você está meditando na Anunciação, visualize a alma recebendo a mesma paz e aceitação que Nossa Senhora teve. Veja a luz de cada Ave Maria envolvendo essa alma em graça. Padre Pio ensinou: veja o rosário como um cordão de luz dourada descendo dos céus até a alma pela qual você reza. Cada conta é um pulso de misericórdia divina. Essa visualização não é fantasia, é alinhamento com a realidade espiritual que Padre Pio testemunhou. A diferença? Uma pessoa reza mecanicamente, repetindo palavras. Você vai rezar misticamente, vendo o impacto espiritual de cada palavra. Isso amplifica o poder exponencialmente. Elemento número 3. Oferecimento sacrificial. Prepare-se. Este é o elemento mais potente que Padre Pio enfatizava. O segredo que multiplica o impacto espiritual além de qualquer medida. A maioria dos católicos nunca ouviu falar disso. O que é? Oferecer um sacrifício pessoal ou sofrimento junto com o rosário. Não é só rezar. É unir sua própria cruz pequena à cruz de Cristo, enquanto você intercede. Por que isso é tão poderoso? Padre Pio explicava: seu sacrifício unido à oração quebra correntes espirituais. O que a oração sozinha pede, o sacrifício arranca do céu. Isso muda tudo. Você não está apenas pedindo misericórdia. Você está comprando essa misericórdia com sua própria moeda de sofrimento oferecido. Vou ser específico. Que tipo de sacrifícios funcionam? Jejum, pular uma refeição e oferecer a fome. Desconforto físico, rezar de joelhos mesmo quando dói. Renúncia a prazeres, desistir de uma sobremesa, de um programa favorito, de tempo de lazer. Aceitar pacientemente um sofrimento que você já tem, uma dor de cabeça, um conflito no trabalho, uma frustração do dia. Como oferecer? Antes de rezar, diga: Senhor, uno este ao meu rosário pela alma de... Que meu pequeno sofrimento se una ao seu sofrimento na cruz para a salvação dessa alma. Padre Pio viveu isso radicalmente. Ele jejuava, aceitava dores intensas, renunciava ao sono, tudo oferecido como moeda espiritual para comprar almas do inferno. Ele dizia: uma oração sem sacrifício é uma espada sem gume. Mas oração com sacrifício corta até as correntes mais grossas do demônio. Este é o segredo nuclear, o elemento que transforma a intercessão comum em artilharia espiritual pesada. Elemento número 4, intercessão persistente. Aqui está outro erro fatal. Pessoas rezam um rosário e esperam resultado imediato. Padre Pio tinha outra abordagem, persistência implacável. O que isso significa? Comprometer-se a rezar múltiplos rosários ao longo do tempo pela mesma alma. Não apenas uma novena de rosários, um mês de rosários diários. Persistência construída em cima de persistência. Por que isso importa? Porque cada rosário constrói momentum espiritual cumulativo. Pense em ondas batendo contra um penhasco. Uma onda não faz nada, mas 1000 ondas, dia após dia, podem derrubar rochas enormes. Suas orações persistentes
criam um tsunami de graça. Padre Pio rezava 15 rosários completos por dia. Não porque um não funcionasse, mas porque ele entendia o efeito multiplicador. Ele dizia: cada rosário é uma gota, mas 1000 rosários criam um oceano que afoga o inferno. A prática dele era documentada. Quando alguém pedia oração por um moribundo, ele não rezava apenas uma vez. Ele criava um cronograma. Rosário de manhã, rosário à tarde, rosário à noite, dias seguidos, semanas se necessário. Persistência absoluta, até a pessoa passar ou até receber confirmação mística de que a alma estava salva. Como você aplica isso? Crie um cronograma de oração. Se alguém está morrendo, comprometa-se. Vou rezar um rosário por dia durante 9 dias. Ou vou rezar 3 rosários nesta semana. Construa o momentum. Deixe as ondas de graça se acumularem. A persistência não é sobre duvidar da primeira oração. É sobre amplificar o impacto espiritual através do volume acumulado. É guerra espiritual de atrito. Você simplesmente não desiste até vencer. Elemento número 5. Confiança na misericórdia divina. O elemento final que completa o circuito espiritual. Sem isso, todos os outros elementos perdem potência. Com isso, você ativa o canal de graça em intensidade máxima. O que é? Rezar com confiança absoluta na resposta de Deus. Não esperança tímida. Não talvez funcione. Fé certa, inabalável, de que Deus vai responder com misericórdia. Por que isso é crucial? Padre Pio era direto. Dúvida bloqueia. Fé abre as comportas. Sua confiança não manipula Deus. Ela alinha você com o coração de Deus que já quer salvar aquela alma. Deus está mais ansioso para salvar do que você está para pedir. Mas Ele espera que você peça com fé. Como cultivar essa confiança? 3 passos práticos. Primeiro, lembre-se de quem é Deus. Ele é o Pai de misericórdia infinita. Seu nome é aquele que tem compaixão. Segundo, lembre-se do que Jesus prometeu. Peçam e receberão. Não talvez recebam, receberão. Terceiro, lembre-se de Maria. O rosário é a oração dela. Ela nunca falha em levar seus pedidos ao Filho. Padre Pio tinha certeza absoluta. Quando rezava por uma alma moribunda, ele não pensava, espero que funcione. Ele sabia que estava movendo montanhas espirituais. Essa certeza não vinha de arrogância. Vinha de conhecer a natureza de Deus e confiar totalmente na promessa divina. Antes de cada rosário, declare em voz alta: Senhor, eu confio totalmente na sua misericórdia. Sei que este rosário tem poder porque foi você quem prometeu. Confio que você vai responder. Declare, acredite, reze com essa certeza inabalável. Agora você tem os 5 elementos que Padre Pio revelou. Foco intencional, meditação mística, oferecimento sacrificial, intercessão persistente, confiança absoluta. Estes são os componentes da intercessão poderosa. Mas há algo ainda mais impressionante que preciso te mostrar. Os 5 elementos são o método. Agora você precisa ver os resultados. O que realmente acontece quando pessoas aplicam isso? Quais foram os milagres documentados de intercessão do próprio Padre Pio? E existe um erro, um único erro fatal, que bloqueia até as orações mais devotas de alcançarem pleno poder. Um erro que Padre Pio advertiu repetidamente, mas que continua sendo cometido todos os dias por católicos sinceros. Na parte final, vou compartilhar os desfechos espirituais documentados, as conversões de última hora, as visões no leito de morte, as confirmações místicas de almas salvas. E vou revelar esse erro fatal que pode estar sabotando suas orações neste exato momento, sem você perceber. Não vá embora. O que vem agora vai mudar completamente sua compreensão do poder real do rosário. Lembra de tudo que você aprendeu? Os 5 elementos poderosos que Padre Pio revelou: foco intencional, meditação mística, oferecimento sacrificial, intercessão persistente, confiança absoluta. Agora, vou te mostrar o que realmente acontece quando você aplica esses elementos. Não são apenas teorias espirituais. Estes são os resultados documentados de pessoas que rezaram exatamente como Padre Pio ensinava. Quando alguém reza o rosário com todos esses 5 elementos combinados,
acontece algo extraordinário no plano espiritual. A graça divina não apenas atinge a alma, ela a envolve completamente. É como se uma luz celestial descesse diretamente do trono de Deus até aquela pessoa que está morrendo. E no momento crítico, quando a alma está prestes a deixar este mundo, essa graça cria uma abertura final para o arrependimento. Cria um espaço onde Deus pode trabalhar, onde a misericórdia pode prevalecer mesmo quando parecia impossível. Padre Pio descrevia isso em detalhes que seus confessados testemunharam. Ele via as almas sendo liberadas de correntes espirituais. Via demônios sendo afastados pela luz da oração. Via Nossa Senhora intervindo pessoalmente, cobrindo aquelas almas com seu manto de proteção. Eram realidades espirituais concretas, não imaginações piedosas. Padre Pio não era um sonhador religioso vago. Ele era um místico que via o mundo espiritual com a mesma clareza que você vê o mundo físico. Existem casos específicos que ilustram perfeitamente esse poder em ação. Há registros de pessoas que viveram vidas inteiras rejeitando Deus, afastadas completamente da fé, até que nos últimos momentos de vida, graças ao rosário rezado fervorosamente por familiares, tiveram uma mudança radical de coração. De repente, pediam para receber os sacramentos, pediam confissão, pediam que colocassem uma imagem de Nossa Senhora ao seu lado e faleciam em paz, uma paz que ninguém conseguia explicar racionalmente. Padre Pio mesmo testemunhou casos onde pessoas em coma, onde os médicos haviam declarado morte cerebral iminente, acordavam nos últimos instantes quando o rosário estava sendo rezado intensamente por elas. Acordavam especificamente para receber absolvição sacramental, para fazer o sinal da cruz, para sussurrar um último arrependimento. Depois voltavam ao coma e partiam, como se Deus houvesse abrido uma pequena janela de misericórdia final, baseada especificamente na intercessão do rosário. E tem mais. Padre Pio revelava que o rosário rezado com esses 5 elementos não apenas salva a alma no momento da morte. Ele também afeta o destino da alma depois que ela deixa este mundo. Almas que seriam condenadas ao purgatório por longos períodos veem seus sofrimentos reduzidos significativamente. Padre Pio dizia que era como se o rosário criasse uma ponte de luz entre aquela alma no purgatório e o céu, reduzindo a distância que ela precisava atravessar para alcançar a presença de Deus. Milhares de famílias têm experimentado esse poder através dos séculos. Não é algo isolado. É um padrão consistente na tradição católica. Quando alguém reza o rosário com sinceridade, intenção, sacrifício, persistência e fé absoluta pela salvação de uma alma moribunda, coisas extraordinárias acontecem. Transformações que não podem ser explicadas pela psicologia ou pela medicina. Há uma razão pela qual o rosário é chamado de arma espiritual. Não é apenas linguagem poética. É porque funciona. Literalmente funciona. Muda destinos. Salva almas. Abre canais de graça que de outra forma permaneceriam fechados. Mas aqui está o que Padre Pio insistia em enfatizar. Existe um erro que bloqueia tudo isso. Um erro tão comum que a maioria dos católicos comete sem nem perceber. E esse erro pode estar sabotando suas orações neste exato momento. O erro fatal é isso: rezar o rosário enquanto duvida de seu poder ou enquanto o trata como uma rotina mecânica. É rezar como quem está cumprindo uma obrigação, ao invés de como quem está ativando uma arma espiritual devastadora. Padre Pio era claro sobre isso. Qualquer rosário é melhor do que nenhum rosário. Mas um rosário rezado com dúvida ou mecanicamente é como uma arma carregada sem munição. Tem a forma, mas não tem a potência. O que isso significa na prática? Significa que você não pode rezar o rosário apenas para fazer sua parte. Você não pode rezar enquanto está distraído, pensando em outras coisas, apenas passando as contas automaticamente. Você precisa estar presente. Você precisa acreditar. Você precisa intencionalmente oferecer essa oração com toda a força de sua alma.
Quando você reza, precisa saber no fundo do seu coração que está fazendo algo real, que está literalmente abrindo canais de graça no mundo espiritual, que está sendo um instrumento de resgate espiritual, que está mudando o destino eterno de uma alma. Esse erro fatal, rezar sem essa convicção profunda, é o que mantém muitas orações superficiais, ineficazes. Mas quando você combina a intenção clara, a meditação focada, o sacrifício oferecido, a persistência implacável e a confiança absoluta, quando você reza sabendo que está acionando o poder real, tudo muda. Agora você tem tudo. Você entende o poder real do rosário. Você conhece os 5 elementos que Padre Pio revelou. Você sabe que funciona, porque foi testemunhado inúmeras vezes, documentado, confirmado por um dos maiores santos dos últimos séculos. E você sabe qual erro evitar. Então é hora de agir. Não é suficiente apenas saber essas coisas. O conhecimento sem aplicação é inútil. Você precisa começar hoje, esta noite mesmo. Aqui está seu plano de ação simples. Pegue seu rosário. Escolha uma pessoa específica. Alguém que você ama, alguém que está morrendo, alguém que você sente que precisa de oração urgente. E reze um rosário aplicando o elemento 1, foco intencional. Apenas isso. Diga claramente, Senhor, ofereço este rosário pela alma de... E reze com essa intenção clara do início ao fim. Amanhã, se possível, reze outro rosário e adicione o elemento 2, meditação mística. Visualize a alma recebendo graça através de cada mistério. Veja a luz celestial alcançando aquela pessoa. No terceiro dia, adicione o elemento 3, oferecimento sacrificial. Escolha um pequeno sacrifício, um jejum, uma privação, um desconforto que você aceita conscientemente e una isso ao seu rosário. No quarto dia, adicione o elemento 4, persistência. Comprometa-se a rezar mais que um rosário. Diga, vou rezar por essa alma durante uma novena completa. E no quinto dia, finalize com o elemento 5, confiança. Declare a Deus sua fé absoluta. Confio completamente que este rosário tem poder. Confio que você vai responder. Manasakun, quando você fizer isso, você estará participando da mesma intercessão que Padre Pio praticava. Você estará acionando a mesma graça que salvou inúmeras almas no momento crítico. Você estará se tornando um instrumento de resgate espiritual real. E pense no que isso significa. Você pode mudar a eternidade de alguém. Uma pessoa que você ama, que está sofrendo, que está próxima do fim. Você pode ser o instrumento através do qual Deus oferece aquela última chance, aquela misericórdia final, aquela abertura para o arrependimento. Padre Pio deixou isso como herança para nós. Ele deixou a confirmação de um santo que só o mundo espiritual. Ele deixou a promessa de que o rosário, quando rezado com os elementos corretos, é uma arma espiritual de poder real. Você é agora um possuidor desse conhecimento. Você não é mais alguém que reza mecanicamente, esperando vagamente que funcione. Você é alguém que sabe como ativar o poder real. Você é alguém que pode fazer uma diferença eternamente significativa. Então compartilhe esse conhecimento. Se você tem alguém na vida, um familiar enfermo, um amigo distante, até um estranho cujo nome você ouviu, que está próximo do fim, fale com essa pessoa. Diga a ela que você vai rezar o rosário pela sua salvação. Diga o nome dela em sua oração, que ela saiba que está sendo intercedida especificamente. E para quem está assistindo agora e quer aprofundar mais nesse conhecimento místico sobre Padre Pio e o poder da intercessão, há muito mais a revelar. Há segredos sobre o horário mais poderoso para rezar o rosário, a hora em que Padre Pio afirmava que o céu está particularmente próximo. Há técnicas de visualização que ele ensinava para amplificar exponencialmente o impacto de cada Ave Maria. Para continuar essa jornada espiritual, assista ao próximo vídeo, onde vou revelar como Padre Pio acessava o poder máximo do rosário através de uma prática específica que ele fazia em horários estratégicos. Os segredos que transformaram sua vida de oração. Obrigado por estar nesta jornada comigo.
Que você seja abençoado com o conhecimento de Padre Pio. Que você possa resgatar as almas que Deus colocar em seu caminho. E que você descubra o poder real de rezar o rosário como Padre Pio nos ensinou.